E aí pessoal, tudo bem? Vamos responder mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é a 9 do capítulo 4, que trata de funções afim. E o que diz a questão 9? Obtenha, em cada caso, a lei da função cujo gráfico é mostrado a seguir. E temos aí 3 gráficos para poder encontrar, né, as leis das funções associadas a esses gráficos. Vejam bem, se nós temos uma reta no plano cartesiano, tá? Se essa reta não for perpendicular ao eixo x, certo? Se não for perpendicular ao eixo x, essa reta será gráfico de função em x. Beleza? Então, se a reta for oblíqua aos eixos, ou seja, ela intersectar os eixos em um único ponto, ela não for paralela aos eixos, não for coincidente aos eixos, certo? For oblíqua aos eixos, é o gráfico de uma função afim. Então, na letra A e na letra B, nós temos exemplos de retas que são oblíquas aos eixos, tá? Então, são gráficos de funções afim. Já se a reta for uma reta paralela ao eixo das abscissas, será o gráfico de uma função constante. Beleza? Então, na letra C, nós temos o gráfico de uma função constante. Por quê? Porque é uma reta paralela ao eixo das abscissas. E como é que a gente nota isso? A gente nota isso também, né, pela segunda coordenada dos pontos que a questão nos informa. Tá? O ponto de abscissa 1 e ordenada 11 sobre 3 é o primeiro ponto, e o segundo ponto é o ponto de abscissa 4 e ordenada 11 sobre 3, ou seja, 11 sobre 3 é a altura, digamos assim, tá? Do ponto. Né? Então, os pontos dessa reta, eles têm a mesma ordenada. Tranquilo, pessoal? Não muda. De acordo com o x, independente da mudança do x, né, do valor da primeira coordenada, a segunda coordenada se mantém a mesma, 11 sobre 3. É uma função constante. Tá? Então, a lei da função associada ao gráfico na letra C, vou botar logo aqui, C, a lei da função é y igual a 11 sobre 3. Também poderíamos colocar f de x igual a 11 sobre 3 sem problema nenhum. Beleza? Letra A. Letra A, essa função, gente, é uma função linear. É uma função afim, né? Em particular, uma função linear. Por quê? Olha só, o gráfico da função, ele passa pela origem, tá? do plano cartesiano. Então, trata-se de uma função afim cuja estrutura é da forma f de x, a estrutura da forma f de x igual a vezes x mais b, tá? Só que na letra A, como o gráfico da função passa pela origem, essa função é uma função linear, o b é igual a zero, certo? Precisamos agora encontrar o valor de A, do coeficiente angular. E aí, como é que a gente vai descobrir? Né? Nós temos as coordenadas de um ponto que faz parte, né, do gráfico dessa função, que pertence ao gráfico dessa função. Então, o ponto de abscissa menos 1 e a ordenada 3 é o ponto do gráfico dessa função. Nós substituímos essas coordenadas na expressão e daí calculamos o valor de A. Tá? Então, quando x é menos 1, vamos ter aqui A vezes menos 1, certo? O B é zero, né? Qual seria o valor de
f de menos 1? O f de menos 1 é 3. Então, a vezes menos 1 igual a 3. Ok? Então, a é igual a 3 sobre menos 1, ou seja, a é igual a menos 3. Então, já sabemos o valor de b, que é 0. Conhecemos agora o valor de a, que é menos 3. Então, a lei da função, né, cujo gráfico está na letra A, é, vou botar aqui também y, tá, igual a menos 3x. Tranquilo, pessoal? Por fim, vamos à letra B. Na letra B, nós conhecemos aqui o coeficiente linear, certo? Lembra, o coeficiente linear é a ordenada do ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo y. Ou seja, é o número no eixo y, né, que o gráfico da função corta o eixo y. Tá? Nesse caso aí é o 4. Então, letra B, nós vamos ter também uma função do tipo g de x. E aqui vamos para um abuso de notação, vamos repetir, né, as mesmas letras para indicar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, g de x igual a ax mais b, né? E nós conseguimos identificar aqui pelo gráfico quem seria o coeficiente linear. b igual a 4. Tá? E agora, o ponto de abscissa menos 1 e ordenada 1 é um ponto do gráfico dessa função. A gente repete o argumento que usamos na letra A. Substituímos os valores das coordenadas desse ponto na expressão da função para poder calcular o valor de A, certo? Então, vamos ter A vezes menos 1 mais B, que é 4, então mais 4, igual a o G de menos 1, né? É 1. Então, ficamos com menos A igual 4 vai para o segundo membro, muda de sinal, menos 4 mais 1. Então, ficamos com menos A igual a menos 3, ou seja, A igual a 3. Esse é o valor do coeficiente angular da função cujo gráfico está na letra B, né? E b igual a 4 é o coeficiente linear. Então, a lei dessa função, na letra B, vai ser y igual a 3x mais 4. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo.